Essas aqui da... Vamos iniciar nossa gravação para mais um encontro do Amando Brasil. Hoje, no dia 27 de maio, estamos aqui em estado de presença. Se não estamos ainda em presença, vamos pedir em oração, em conexão, que Deus nos abençoe com a capacidade de estarmos no aqui e agora. Vou pedir que vocês desativem seus microfones, sentem numa posição ereta, firme e flexível. Vamos fechando os nossos olhos, prestando atenção à nossa respiração. Nós vamos começar a nossa manhã, a nossa semana, prestando atenção naquilo que acontece automaticamente, além da nossa vontade, na nossa respiração. Receba a graça que é estar vivo, a graça que é estar viva. Respirar além da sua vontade. Inspirar e expirar. Novamente, inspirando e expirando. Houve um tempo em que nós ficamos apreensivos com a nossa capacidade de respirar. Houve um tempo em que nós fomos fortemente impactados pela vida através da nossa respiração. Em que hoje, passado esses anos, esses 4 anos, nós possamos lembrar diariamente dessa capacidade que nos mantém vivos. E nós possamos deixar crescer no nosso coração a gratidão pelo ar, por respirarmos, pela vida. Então agora eu peço que nós façamos uma respiração consciente, profunda, inspirando o ar profundamente, contando até 3. Levando esse ar para as células mais longínquas, inspirando um pouquinho e expirando. Inspirando, contando até 6. Novamente, inspira o ar, conta até 3. E expira, contando até 6. Nós, nesse grupo, nós possamos ser abençoados com a presença divina aqui conosco, entre nós, para que nós possamos iniciar a nossa semana conectados com energias elevadas, energias de amor e de fé, que nos distanciam de pensamentos negativos, de pensamentos de preocupação, de angústia, de pensamentos que não vêm do alto, de pensamentos que querem roubar a nossa paz. Que nós possamos confiar na providência divina e agir ao longo da semana inspirados por essa sabedoria, agir com autorresponsabilidade, fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, e entregando nas mãos de Deus aquilo que não está sob nosso controle. Traga para sua tela mental nesse momento um tema, um assunto, algo que tenha sido alvo de constante preocupação. Observe essa situação do alto, com quem está lá em cima, lá de cima, observando, apenas observando. E veja essa situação. Veja essa situação se resolvendo. Uma solução que talvez nesse momento você sequer possa imaginar.
Veja como você se sente feliz ao perceber que os nós estão sendo desatados, todas as pessoas envolvidas estão sendo agraciadas com essa solução. Veja como seu coração está mais leve, como o seu sorriso aparece no seu rosto naturalmente. E acredite que a solução nunca se encontra no mesmo nível do problema, para que nós possamos acessar as soluções de nossas fontes de preocupação. É necessário levar o nosso pensamento. Pelo como você é amparado em todas as suas escolhas. Perceba que quando você ouve a tua intuição, você se conecta ao teu eu divino, ao teu eu sagrado, e você age com sabedoria. Criando uma vida pautada em escolhas a partir do amor, não do medo. Perceba como você se sente mais confiante, mais calma, mais tranquila, mais tranquilo. Fazendo sim aquilo que deve ser feito a partir dessa guiança, a partir desse norte, que somente a sua conexão com Deus vai permitir. Nada, absolutamente nada acontece em nossa vida sem a permissão de Deus. Mantenha seus olhos fechados. Vá respirando num fluxo normal e trazendo para a tua tela, para a tua consciência, para a tua mente, o motivo de gratidão da sua semana. Você começa a sua semana agradecendo pelo quê? Qual é o motivo de gratidão verdadeiro e genuíno? Você percebe no seu corpo a diferença quando você pensa nesse fato, nessa pessoa ou nessa situação. Observe se você sente alguma diferença no seu próprio corpo. É uma evidência de que a sua gratidão é genuína e é verdadeira. E nesse estágio, nós entramos em fluxo com a vida, quando nós agradecemos muito mais do que reclamamos. Devagarinho, nós vamos voltando para cá com um sorriso largo e intencional. Sorriso para iniciarmos a semana com um estado de elevação e sabedoria. Agradecendo ao Jean pela presença, pelo seu servir aqui, Jean. Está com você. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco do que Jesus tem para vocês. Estou um pouco nervoso aí de falar, né? Tanta gente bonita, né? Começo de semana aí. E eu não vou me prolongar muito, vou tentar ser o mais rápido possível, né? Porque vocês sabem que sanguíneo, quando começa a falar, não para mais, né? Daí tem que tentar encurtar as palavras. Então, vamos lá. Hoje eu queria trazer uma mensagem para vocês um pouquinho diferente. E nós no Amando, muitas vezes, nesses últimos tempos, temos falado sobre a confiança, né? Confiar em Deus. Confiar no que acontece na nossa vida e nos processos da nossa vida. E esse é o ponto que eu queria falar hoje. Os processos. Quem puder abrir, quem tiver a Bíblia aí com você, se você quiser abrir ou se não pode só ficar escutando, é a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos,
tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Dificilmente, na nossa vida, Tiago ele nos diz, né? Quão é bom passarmos por provações. Que provações deveriam ser motivos de grande alegria na nossa vida. E o porquê isso? Porque dificilmente nós iremos passar pela nossa vida sem sermos pisados, sem sermos machucados. Talvez você tenha sido pisado por um relacionamento, às vezes você foi pisado por um colega, por um líder, até mesmo mais profundo, talvez você foi pisado por um pai, por uma mãe, pisado por pessoas que você deveria ter como seu alicerce, que você deveria ter como sua base, e talvez essa pessoa tenha pisado em você. E se você nunca foi pisado na vida, infelizmente eu tenho uma notícia ruim, você ainda vai ser. Todos nós viemos deste mundo e este mundo não é perfeito, este mundo tem falhas e todos nós vamos ter que passar por essa dor, por essa pisada. Mas tudo não foge do controle de Deus. O controle de Deus não quer dizer que Deus vai chegar e vai tirar você dessa situação que você está sofrendo e vai te colocar numa situação boa. Não. Porque a situação ruim, o processo que você está passando de dor, é um processo e é um ensinamento para você. Foi Ele que colocou você nessa situação, mas Ele não colocou você nessa situação para te ver sofrer. Ele colocou nessa situação para te ensinar, para te fazer aprender. Um exemplo que eu quero dar, bem simples, é a uva. Um cacho de uva. Talvez você goste de uva, talvez você não goste, mas com certeza você já viu em algum mercado, em algum lugar. Geralmente temos quadros, várias pinturas. A uva é um fruto bonito, né? Vem naquele cachinho bonitinho, lisinha, docinha. A uva dá para ser usada para fazer várias coisas. Mas quanto que custa uma uva no seu mercado, na onde você compra? De 5, 10, jogando bem alto, uns R$ 15 a uva. Não passa disso. Por quê? A uva, mesmo sendo utilizada para vários meios, ela não tem um valor muito alto. E ela tem uma validade. Se você deixar a uva fora da geladeira durante uma semana, ela estraga. Ela não tem mais serventia para você. Você tem que descartar ela, ela não é mais útil. Mas e o vinho? O vinho, talvez alguns de vocês gostem de tomar, talvez saibam ou não, mas lá fora, um vinho de uma boa safra pode chegar até R$ 500.000, trazendo para o nosso dinheiro. Em que momento a uva, um fruto com validade de uma semana, se tornou o vinho, que tem o mesmo componente que é feito da uva, e alcançou um valor tão alto após o processo? A uva, talvez hoje em dia, algumas fábricas, algumas vinícolas usem processos diferentes, talvez usem maquinários para fazer esse processo, mas o processo inicial, milenar, foi através de pisadas, através de esmagamento da uva. E a Bíblia também diz que Jesus veio e por suas pisaduras somos sarados. Pisadura, para quem não sabe, não é o ato de pisar, isso são pisadas. Pisadura é a marca que fica após a pisada. Quando você pisa na areia e fica uma marca, quando você pisa em algum objeto e fica uma marca, aquilo é a sua pisadura. E através das pisaduras de Jesus, fomos sarados. Quando escolhemos seguir Jesus, quando escolhemos seguir o Evangelho, sermos pessoas diferentes, quando queremos estar com Jesus, queremos ir para o céu com Jesus, para o reino que Ele nos tem preparado, estamos escolhendo passar pelos processos que alguns deles Ele passou. Os maiores Ele já passou por você, mas você também tem que passar alguns. Você tem que ser transformado, você tem que ser mudado. E para transformar algo, precisamos destruir o que era antigo para se tornar algo novo. Precisamos ser esmagados como uvas que têm um valor determinado, que têm uma validade determinada, para nos tornarmos algo indeterminado, algo com um valor infinito.
Pois quando uvas temos validade, mas quando vinho, quanto mais velho, quanto mais processos, quanto mais longo, maior o seu valor. As pisaduras que Jesus nos faz não é para causar dor. Talvez o processo cause dor, sim, talvez traga tristeza, traga angústia, humilhação. Talvez seja difícil, eu sei que é difícil. Eu passo, você passa, todos os outros passaram, mas faz parte. E quando o processo for terminado, quando você se torna vinho, não importa mais as pisaduras. Você já viu a água se machucar? Você já viu um líquido se machucar? Quando você é vinho, você se adapta. Se você é colocado num copo, você vira o copo. Se você é colocado numa taça, você vira a taça. Se você é colocado num pote, você vira um pote. Você se adapta. As pisaduras não te machucam mais. Você continua sendo pisado. Você continua passando as provações. Mas quando você está transformado, aquilo já não te afeta mais, porque você já é algo novo. Você já é algo que não tem mais determinação de valor. Você é algo infinito. Você pode viver o extraordinário na sua vida. Eu vou citar também um homem que muitos devem conhecer a história, Nelson Mandela, os primeiros presidentes africanos negros. Passou, a sua história é linda, maravilhosa, um homem que, assim como Jesus, viveu grandes tribulações, grandes coisas na terra, sofreu muito com o propósito de salvar também uma nação, salvar seu povo, trazer libertação para o seu povo. E caso vocês não saibam, Nelson Mandela passou 27 anos preso, 27 anos sofrendo. E eu só quero citar o último momento da vida dele na prisão, quando ele saiu. Ele deixou escrito o seguinte, quando ele passava pelos corredores em direção à saída: Deixo aqui para trás todos os meus rancores. Deixo aqui para trás cada vez que bateram em mim nessa prisão. Deixo aqui para trás cada pessoa que me fez mal. Deixo para trás não por ser bom, mas porque saio hoje daqui, livre, fisicamente e emocionalmente. Esse é um homem que foi transformado de uva para vinho. Passou um processo de dor, de sofrimento, de humilhação muito grande. Mas no final, ele era grato por tudo que ele passou, porque ele sentiu a transformação na vida dele. E assim Jesus quer nos transformar. Se você hoje está sofrendo por uma dor que você sentia há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há um ano atrás, há uma semana atrás, é porque você ainda não está entendendo o processo. Você ainda não está entendendo o que você deveria estar aprendendo com isso. Todas as dores são ensinamentos. Enquanto isso que você não aceitar o processo, enquanto isso que você não entender o que aquilo está te ensinando, vai continuar doendo. E você não vai se tornar de uva para vinho. Você vai continuar sendo pisado e esmagado. Até que você se torne o vinho. Até que você se transforme em algo pronto para viver o extraordinário. E se você quer viver um extraordinário na sua vida, se você quer viver uma mudança, se você quer viver uma coisa maravilhosa na sua vida, você precisa mudar. Não tem como ter uma mudança de vida sem uma mudança mental e uma mudança emocional. Você tem que se transformar para viver algo novo. Você tem que se transformar para viver o extraordinário. Eu vou encerrar por aqui para não me prolongar muito. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Eu fiquei matutando muito sobre o que Jesus queria falar e pensei em várias coisas, mas ontem à meia-noite eu estava aqui relendo algumas coisas e isso marcou muito o meu coração e eu sabia que era isso. Fiquei com medo de passar do horário, falei, falo demais, né? Como é que vou me controlar? Mas acredito que tenha sido de Deus, espero que tenha falado com algum de vocês. E se vocês puderem, deem uma lida lá nessa parte, Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. E meditem sobre isso durante a semana, os processos. Obrigado e passo a palavra a Márcia novamente. Jean, muito obrigada. Foi muito edificante. Eu tenho certeza que não só eu, mas acho que todos aqui ficariam mais e mais tempo ouvindo, porque foram palavras que entraram profundamente no nosso coração. Vou agradecer imensamente a Deus por ter te conduzido até aqui e deixar aberto para quem quiser compartilhar, para quem quiser
comentar, para quem quiser compartilhar das suas pisaduras também, aqui é o lugar. Queria começar agradecendo a Deus pela vida do Jean, que foi muito usado hoje. Estou muito orgulhosa de você, Jean. Parabéns, de verdade. E quero compartilhar com vocês também um versículo que me tocou muito quando o Jean estava falando, que está lá em João 16:33, que Jesus diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, é certo que a gente vai ter problemas, a gente vai passar por tempestades, mas a gente tem que ter coragem, né? A gente não pode deixar esses problemas, ficarem no nosso coração. Uma coisa é certa, né? Os problemas estão a caminho, mas se Jesus venceu tudo que ele passou, por que que a gente não pode vencer também, né? Então, realmente confiar, entregar nas mãos de Deus, consagrar, é isso. Lindo, Gabi. Obrigada pela tua reflexão, pelo versículo que te tocou também profundamente. Vou deixar aberto e já lembrando, né, que no momento em que a gente está passando, no momento da pisada, no momento em que nós estamos sendo pisados, esse é o momento que a gente está sendo mais desafiado a elevar o nosso pensamento e olhar para cima. Às vezes vem a revolta, às vezes vem o não entendimento, às vezes vem a dor, somente a dor. Mas quando a gente consegue sair disso, se conectar com algo maior, o caminho é muito mais leve, o fardo, o jugo é muito mais leve do que a gente querer carregar tudo sozinho. Quem mais? Deixa eu chamar. Vou chamar uns aqui que faz tempo que eu não via. Essa semana foi semana de resgate, gente. Resgatamos a Gláucia, que fazia tempo, a Livana, que também fazia tempo. Que bom ver vocês aqui. Que bom. Gláucia, quer falar alguma coisa? Já que você. Vou. Eu estava com saudades, né? Eu disse para o Marcelo e para a Márcia, eles estavam com saudades porque eu não consigo me manter de boca fechada, né? Mas eu acho que essa passagem que o Gian nos trouxe, ela faz a gente refletir, né? Sobre ela, porque às vezes a gente não entende por que a gente está passando por isso. E a gente quer uma resposta muito rápida. O que Deus quer que eu aprenda com isso? E às vezes a gente tem que passar pelo processo, amadurecer como a uva. E depois lá na frente a gente vai entender o porquê que isso aconteceu. Então não é a resposta assim, ai, aconteceu, eu passei, superei e eu vou ter a resposta, o porquê. Eu acho que tudo é um processo. E na sequência da leitura que eu estava fazendo ali, Deus nos fala sobre a sabedoria. Então a sabedoria vem paciência para aceitar aquilo e sabedoria para poder entender todo esse processo, que não é um processo rápido, às vezes é um processo demorado, às vezes ele é doloroso, às vezes ele acontece, passou super rápido, mas eu não consegui ainda extrair tudo aquilo que aquela uva do teu exemplo precisou tirar. Então, eu acho que esse é um processo, ele é lento, e Deus tem que nos dar, e aliás, nós temos que ter a sabedoria que Deus nos dá para entender todo esse processo. Parabéns, Jean, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada, Márcia, Marcelo, por ter lembrado de mim que eu estava ausente. E às vezes a gente precisa resgatar. E ontem nós estávamos dando uma palestra e me chamou a atenção na nossa fala sobre a ovelha perdida. E quantas vezes, né, o pastor deixou 99 ovelhas e foi buscar uma. E às vezes eu sou essa ovelha que precisa ser resgatada todos os dias, né? Por um amigo, por alguém que faz tempo que eu não vejo, por alguém que está dentro da minha casa e está isolado. Então, acho que esse também é um processo que a gente precisa aprender. Parabéns, Jean, e obrigado pela entrega de hoje. Que lindo. Mais alguém, gente? Temos mais uma pessoa ainda que dá tempo. Quem tiver com o coração ardendo, por favor. Não? Jean, então mais tempo para você. Aí você tem agora 5 minutos para fazer a sua finalização, então fique à vontade.
Vamos fazer uma oração, Jean? Vamos, então. Então eu vou, como a Gabi sugeriu ali, eu vou fazer uma pequena oração aqui. Se vocês quiserem fechar os seus olhos, se vocês quiserem ficar de olhos abertos, sintam-se à vontade. Querido Pai, querido Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por me dar sabedoria e as palavras certas para falar com teu povo, com teus filhos. Te agradeço, Pai, pelos processos que passamos. São processos que doem, mas que nos edificam. Sei que o Senhor tem todo o controle e sabe de todas as coisas, e que o pior o Senhor já venceu por nós. Sei que o Senhor está aqui conosco e que nenhum mal nos atingirá, além do teu propósito. Peço que nos dê sabedoria, paciência, discernimento, para que possamos aprender com cada processo, para que possamos seguir cada vez mais fortes, mais firmes, com uma fé renovada e sermos transformados, Pai, para sermos cada vez mais semelhantes a Ti e que um dia possamos estar junto de Ti na Tua glória. Eu te agradeço, Pai, imensamente por cada vida que está nos ouvindo aqui hoje, que está aqui presente, e aqueles que não puderam ouvir também, Pai. Transforma eles, cuida deles, cuida de nós. E assim eu te peço, Pai, para que nos dê uma semana abençoada, uma semana de sabedoria, de fé e de amor. Amém. Amém. Muito obrigada, Jean. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Vamos encerrar aqui nosso encontro de hoje com a música, desejando uma semana abençoada para todos e lembrando que cada um de nós pode sim resgatar colegas, aquela pessoa que você está sentindo falta, que não aparece mais. Chame, faz diferença estarmos aqui juntos. Obrigada aos que retornam, obrigada aos que permanecem. Jeito que ele amava. Obrigada aos que servem, obrigada aos que ouvem, obrigada aos que partilham. Tava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré.